Oi gente, mais um vídeo de Shadowhunters do mundo das sombras para vocês. E hoje é um vídeo diferente, gente. Não é um vídeo contando história, não é um vídeo falando sobre situações, temas específicos dos livros. Mas na verdade, como você viu no título, é um vídeo assim de pedido para Cassandra Clare. Por favor, veja esse vídeo, Cassandra, tá? E anote minhas sugestões. São spin-offs que eu queria que a Cassandra Clare escrevesse sobre o mundo das sombras. Gente, meu cabelo tá muito grande. Quarentena, né, meu povo? É o resultado da quarentena. Bom, então se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais todas, Patrick Rocha PR. Indique este canal para um amigo seu, tá? E vamos falar sobre isso, tá? Bom, o primeiro spin-off que eu queria que a Cassandra Clare escrevesse é sobre uma história que a gente ouve muito, sobre um personagem que a gente ouve muito, que é o primeiro caçador de sombra, que é o Jonathan Shadowhunters. Então eu queria muito ver um spin-off que contasse a história dele, que fosse a fundo da história dele, sabe? Que mostrasse um mundo ali dominado por demônios, de como ele teve que fazer ali o ritual para poder invocar o anjo e pedir ajuda ao anjo, e o anjo concedendo para ele ali os instrumentos mortais e dando para ele o conhecimento ali dos caçadores de sombras, dando o país, né, dos caçadores de sombras, e ele com o cálice mortal trazendo outras pessoas pro mundo dos caçadores de sombras e travando a guerra ali contra os demônios. E nisso também, nesse livro, eu mostraria o David, o Silencioso, que foi o primeiro irmão do Silêncio. A irmã do Jonathan também, que eu esqueci o nome dela, que foi a primeira irmã de ferro. Então mostrasse essa primeira, esse trio de primeiros dos Caçadores de Sombras, eu ia gostar muito de ver isso em um livro, sabe? Não precisa ser trilogia, não precisa ser série. Um livro assim, ó, grandinho, igual o da Rainha do Ar e da Escuridão. Acho que dá pra contar tudo, que não precisa dar uma finalização pra história, né? Pode só acabar ali com eles, né? Depois de uma guerra gigante ali, conseguindo limpar o mundo, sabe? Não precisa ir a fundo até eles conseguirem tranquilizar. Não, gente, é só mostrar a criação de tudo ali. Eu ia gostar muito de ler um livro sobre essa trilogia, né? Esse trio de Caçadores de Sombras, os primeiros, né? O meu vizinho colocou música aqui, né? E eu tô aqui gravando. Esse é o meu segundo vídeo que eu gravo hoje. Ainda tem que gravar mais 3. Ai, obrigado, Deus. Ele parece que sente quando eu tenho que gravar um vídeo. O segundo livro que eu queria muito que tivesse um spin-off é um livro assim, sobre o Reino das Fadas. A gente vê muito sobre o Reino das Fadas nessa última trilogia dos Caçadores de Sombras aqui, o Artifícios das Trevas. A gente vê muito sobre o Reino das Fadas, mas mesmo assim deixa muita coisa em aberto sobre o Reino das Fadas. Eu queria muito que tivesse um livro, uma trilogia que seja, pode ser um livro também, gente, um livro novamente gordinho igual o Rainha. Eles estão aqui porque eu tô escrevendo roteiros. Mas um livro grandinho, assim, que fosse inteiramente dentro do Reino das Fadas. Mostrando como funciona. Pra mostrar mesmo uma história com um personagem ali pelo Reino das Fadas. Mas pode até ser um mundano que entra pro mundo das fadas, pro Reino das Fadas. Que rola aquela coisa ali da procriação, né? Que eles procriam atraindo mundanos pra lá. Mas que mostrasse ali como funciona o sistema hierárquico, como funcionam as cortes, como que foi a divisão entre as cortes Silis e Ancile, como que funciona o sistema dentro dessas cortes, como que o porquê dessas cortes começarem a se odiar. Pode até falar sobre a primeira herdeira também, sabe? Mas eu queria que tivesse um livro inteiramente sobre a corte, sabe? Que mostrasse a corte a fundo, para ser bem um livro didático mesmo, mas enquanto isso a gente acompanhava um personagem por ali, só pra gente ver mais sobre o sistema da corte
das fadas, né? Sobre o reino das fadas e como que o tempo lá é diferente do tempo de fora, sabe? Era uma coisa que eu queria muito ver. Um livro inteiramente, gente, sobre o reino das fadas. É uma coisa que eu peço muito a Cassandra Clare. A quarta ideia de spin-off que eu queria que a Cassandra Clare escrevesse é um sobre os feiticeiros, mas não contando... Pode ser que durante o livro conte, sim, mais sobre a cultura dos feiticeiros. Mas eu queria que um livro dos feiticeiros do estilo do Bane, das Crônicas de Bane, né? Que são vários continhos aqui, várias crônicas aqui a respeito do Bane, né? Do Magnus. E então, nesse spin-off, eu tenho a ideia... que eu tive a ideia, a Cassandra Clare podia falar cada crônica, cada spin-off, não precisa ser muitos, sabe? Dá umas 150 páginas para cada um, 100 páginas, uns 600, 150 páginas para cada um, dependendo do tanto, se quiser fazer de 3, daí é 200 páginas para cada um, contando um conto sobre eles, tá, Cassandra? Mas que esse livro juntasse aí alguns como é que é, gente? Alguns feiticeiros e cada conto, cada crônica contasse sobre uma importante história envolvendo cada um deles, sabe? Que nem o Bane, que a gente tem várias histórias aqui dentro envolvendo ele ao decorrer dos anos dele. Então eu acho que um livro sobre os feiticeiros que mostrasse cada crônica, um feiticeiro e uma história importante envolvendo ele, durante essa crônica podia contar ali sobre o passado deles, sobre a história deles, sobre a criação deles, sobre a vida deles, independente, mas pode até ser, gente, três feiticeiros importantes por livro, que aí dava 200 páginas assim, mais ou menos para cada uma, que finalizava aí o livro com 600 páginas, né? E seria muito legal de ver outros grandes feiticeiros, né, ganhando muita importância. Até mesmo o Malcolm, gente, pode colocar ele aqui na história. Apesar de que ele já teve muito foco nos Artifícios das Trevas. Mas a gente tem a Catarina Loss, tem o Regnofel e alguns outros que eu esqueci. Pode até... Não, a Tessa já tem um livro dela, então não. Mas eu acho que seria bacana, sabe? Colocar, assim, um livro inteiro só com contos ou historinhas aí curtas de 200 páginas para cada feiticeiro e uma história, sabe? Bacana sobre eles. Eu acho que seria muito legal se a Cassandra Clare fizesse isso. O quinto spin-off que eu queria que a Cassandra Clare escrevesse é algo do tipo O Mundano e o Submundo. É uma história sobre um mundano com visão que pode ou não ter ligação com aquele mundano que eu falei no Reino das Fadas. Quem sabe, né? Lá naquele do Reino das Fadas, o mundano ou a mundana foi atraída pra lá, engravidou, foi despejado no mundo mundano de novo, teve um bebê, que esse bebê teve um outro bebê e veio o filho com visão, porque mundanos com visão tende a ter descendência de fadas ou caçadoras de sombras. Tem relação, poderia ser, tá? Mas o mundano aí com visão, ele muda para uma cidade nova e começa a conhecer o submundo. Mas esse livro eu queria que focasse inteiramente no submundo, sabe? Pra mostrar a gente esse mundano lá, conhecendo o submundo, vendo um lugar onde a frequência da galerinha do submundo é mais alta, né? A atividade deles é mais alta. E a gente começa a acompanhar pela visão dele, ele conhecendo o submundo melhor, como funciona cada raça, sistema de cada raça, como funciona a relação entre eles quando os caçadores de sombras não estão envolvidos, porque a gente só vê o mundo do submundo, né, quando tem um caçador de sombra envolvido. Então, quando os caçadores de sombras estão envolvidos, eles agem de um jeito. Mas quando estão só eles ali, o submundo, eles agem de outra forma. Então poderia ser um livro focado só nisso, sabe? A gente vê como é que é o submundo fora o olhar dos caçadores de sombras, sabe? Fora a supervisão dos caçadores de sombras, quando eles estão juntos ali no rolê deles.
sabe? Então eu acho que seria muito legal ver isso. Pode ser um mundano conhecendo o submundo, ou pode ser um próprio membro do submundo numa cidade nova, ou sei lá, alguma coisa do tipo, mas que focasse inteiramente no submundo para mostrar a gente como é que funciona o sistema deles, por que cada raça pode ou não odiar a outra, como funciona o sistema de cada raça, né? Como que eles agem, se comportam quando os caçadores de sombras não estão por perto. Então esse tipo de coisa, e o ódio, né? E mostrar o porquê e o ódio pelos caçadores de sombras. Mas se colocar caçador de sombras aqui, eu quero que seja um caçador de sombra visto pelo olhar da galerinha do submundo, tá? Porque nem todos ali gostam dos caçadores de sombras. Então eu quero que no livro trazesse o olhar do submundo sobre os caçadores de sombras. Eu acho que seria muito legal ver esse outro ponto de vista sobre essa turma aí que a gente acompanha. Que pode ser uma continuação do spin-off do Simon, né? Que é a Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, né? Que a gente foca ali naquele livro o Simon se tornando um caçador de sombra. Mas daquele ponto até o último livro que a gente tem aqui, já se passaram 5 anos. E nesses 5 anos de caçador de sombra, o Simon, que agora é Simon Lovelace, ele se tornou ali meio que um caçador de mundanos com visão e fazendo a proposta para eles de embarcar nessa nova jornada, né? Mostrar ali um contrato, né? Empregar eles ali, né? Uma oferta de trabalho ali para os caçadores de sombras. Então acho que uma continuação mesmo do Contos lá, onde focasse no Simon agora viajando pelo mundo em busca de novos caçadores de sombras, né? De mundanos com visão para poder embarcar aí nessa nova jornada onde o Simon tá procurando caçadores de sombras. Então ia ser muito legal ver essa profissão do Simon ser executada, tá? Eu ia gostar muito de ver isso, de verdade. Bom, meu povo, é isso! Esses são os spin-offs que eu queria que a Cassandra Clare escrevesse, né? Trabalhasse e lançasse aí antes dela lançar a última trilogia, que é sobre o Kit e o Ash. Então, meu povo, no mais é isso, tá? Indique esse canal para algum amigo seu que gosta desse universo, que gosta da Cassandra Clare, até mesmo que gosta da série Shadowhunters e gostaria de aprender mais sobre esse universo, tá? Indica para um amigo seu. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e tá aqui até agora, gente, se inscreve no meu canal, porque tem muito vídeo de Shadowhunters aqui, tá? Tem toda uma playlist aqui na descrição do vídeo. Então, meu povo, no mais é isso. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado por assistir o vídeo. Me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Tchau, gente. Beijão.